Olá, pessoal. Bom, nós vamos fazer hoje então a nossa revisão, né? A nossa aula final. Nós terminamos a revisão, a matéria na segunda-feira, né? Então agora nós vamos fazer a revisão do conteúdo. Bom, foi bastante coisa que nós vimos no segundo bimestre, nós conseguimos concluir todo o nosso programa, tudo que estava previsto, né, no nosso plano de ensino, nós conseguimos concluir, tá bom? Então agora eu vou fazer uma revisão dos pontos principais. É claro que quem assistiu todas as aulas vai acompanhar melhor a revisão, né? Agora, quem não assistiu aula nenhuma e vai só assistir a revisão, dá um pouco de desespero, né? Porque é bastante coisa. Então, assim, assistam as aulas, né, pessoal? Assistam as aulas. As aulas foram feitas com bastante cuidado, bastante carinho para vocês. Qualquer dúvida vocês me mandem no WhatsApp, tá? E hoje é só para relembrar mesmo, destacar alguns pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que eu não falei aqui, me mandem no WhatsApp que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Não pode ficar com dúvida, tá? Eu separei aqui alguns pontos. Eu dividi essa aula de revisão em 4 pontos. Nós tivemos empregador, contrato de trabalho, né? Remuneração, tá? E salário, e os descontos, tá? Então eu dividi aqui em empregador, contrato de trabalho, transferência, remuneração e salário. Então o que eu tenho para falar para vocês de empregador? Primeiro, lembrar do conceito, né? Empregador é toda empresa individual ou coletiva que dirige e a prestação pessoal de serviço administra, né? O empregador é quem tem o poder diretivo, né? Então, lembrar do artigo 2º da CLT, que é o conceito de empregador, mas não deixe de lembrar, ou não deixe de esquecer, que o empregador não é só pessoa jurídica, não é só empresa coletiva, individual coletiva. O empregador também pode ser pessoa física, só lembrar do empregador doméstico. Então, para ser empregador, o empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Já o empregado é só pessoa física. Então, o empregador ele pode ser pessoa física ou jurídica. Já o empregado, só pessoa física. Tá? E aí, lembrar do conceito de empregador do artigo 2º, depois lembrar dos poderes do empregador. O empregador tem o poder diretivo, o poder de regulamentar a relação de emprego, né, o poder de disciplinar, da advertência, sanções, né, até uma justa causa, né, e o poder o quê? Dentre esses, de fiscalizar. Ele tem que fiscalizar a relação de emprego porque ele vai ter responsabilidade. Se o empregado não estiver fazendo corretamente, né, não estiver usando EPI, por exemplo, e ele não der uma justa causa, e o empregado sofreu um acidente de trabalho, vai ocorrer problemas, ele vai ser responsabilizado. Então, o empregador tem poder diretivo, poder fiscalizatório, poder disciplinário, poder regulamentar. Lembrar desses poderes, tá? Lembrar das responsabilidades. Tem algumas, quando envolve mais de uma empresa, sempre assim, quando envolve mais de um empregador, quando envolve mais de uma empresa na situação do contrato de trabalho, a gente precisa saber que se essa segunda, terceira empresa, que responsabilidade é, que efeito jurídico, que natureza jurídica tem essa segunda, terceira ou quarta empresa nessa relação. Então, se eu tenho empregado e empregador, quem responde pelos créditos do empregado é o empregador dele, quem registrou na carteira. Mas e se ele presta serviço para outra empresa? Como é que fica? Então, quando existir mais de uma empresa envolvida na relação de trabalho desse empregado, tá? A gente tem que analisar e saber qual é a responsabilidade desta outra empresa envolvida. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, a responsabilidade ela é ou subsidiária, ou solidária, ou não existe responsabilidade dessa empresa, tá? Se ela for solidária, é porque a lei prevê. A responsabilidade solidária permite que o empregado, na hora de cobrar o crédito dele, escolha qualquer uma das empresas, a que registrou e as outras que estão envolvidas. A responsabilidade subsidiária, a empresa que vai sofrer essa condenação subsidiária, ela tem o benefício de ordem. Ela tem o direito de exigir que a empresa responsável que registrou o empregado pague primeiro, para depois ela ter que pagar. Tá? E pode ser que a empresa, essa terceira envolvida, não tenha responsabilidade. Vai depender do instituto que a gente estiver analisando. Então, por exemplo, no caso do grupo econômico, o grupo econômico, a lei diz que as empresas que são que fazem parte do mesmo grupo econômico, que buscam o mesmo fim, o mesmo objetivo social e econômico, são solidariamente responsáveis entre si. Então, cuidado com o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT, que fala do grupo econômico. Responsabilidade delas é solidária, tanto no grupo econômico rural quanto no grupo econômico urbano.
dono da obra. O dono da obra não tem responsabilidade se ele for pessoa física ou jurídica que não seja da construção civil. Se uma pessoa contrata, uma pessoa física ou jurídica, contrata alguém para fazer uma obra na sua casa, uma reforma, até mesmo para construir uma casa para ele morar, ou uma casa que ele quer alugar, ele não responde pelos créditos dos trabalhadores do empreiteiro. Tá? O dono da obra, quando ele faz um contrato de empreitada certinho, contrato empreiteiro, esse empreiteiro vai ter os trabalhadores. O dono da obra não responde pelos créditos trabalhistas desses trabalhadores. Quem vai responder é o empreiteiro. Tá? O dono da obra só vai responder de forma subsidiária se ele for uma empresa construtora ou incorporadora. Se ele não for uma empresa construtora ou incorporadora, ele não responde nem solidariamente, nem subsidiariamente. O único que vai responder é o empreiteiro que ele contratou. Por isso que é importante ter o contrato de empreitada certinho. Tá? Isso está na OJ 191 do TST. Importante essa OJ. Tá? Depois, no contrato de empreitada e subempreitada também, né? Uma empreiteira faz uma contratação com uma construtora para construir uma obra, ela não consegue, ela subempreita para outra empreiteira. Então, aqui existe uma relação entre uma empreiteira e outra empreiteira, para que elas possam construir uma obra que uma construtora passou para elas. Então, eu tenho a construtora, tenho a empreiteira que contratou com ela, que chama de empreiteira principal, ela fez um contrato de subempreitada com a outra empreiteira, que é a subempreiteira. Né? Então, um contrato de subempreitada aqui, uma empreiteira pegou uma obra, não vai dar conta de fazer, passou para outra empreiteira fazer. Então, um contrato de subempreitada. Nessa relação aqui, os empregados da subempreiteira vão poder processar ela e a empreiteira principal. As duas. Está no artigo 455 da CLT. As duas poderão ser responsabilizadas. A subempreiteira, que é a primeira, que é quem contratou todo mundo, é responsável direto, e a segunda, que é a empreiteira principal, é responsável, segundo o entendimento majoritário da doutrina, é responsável de forma subsidiária. Por quê? A responsabilidade solidária tem que estar prevista na lei ou no contrato. E a responsabilidade subsidiária eu posso presumir, não precisa estar prevista. E neste caso, a lei não prevê, o 455 da CLT não fala qual é a responsabilidade. Então, presume-se que é a subsidiária. Que a empreiteira principal responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da subempreiteira. Tá bom? Falamos de sucessão, né? O sucessor, o cara que compra, adquire tudo, né? Então ele vai lá e compra uma empresa, uma atividade, ele adquire, ele é sucessor, ele assume todos os débitos e créditos, ele assume tudo, né? Ele é responsável por tudo, ilimitadamente. Aqui eu não falo nem solidária nem subsidiária. O sucessor assume tudo, a não ser que seja de massa falida. Se eu sou sucessor de massa falida, eu não assumo nada, porque eu adquiri a massa falida em juízo, tá? Mas tirando a massa falida, o sucessor que adquire uma empresa, um empreendimento, ele assume todas as responsabilidades, tá? E o sucedido, nenhuma. Agora, se o sucedido e o sucessor agiram com fraude, aí o sucedido responde também de forma solidária junto com o sucessor, né? Porque houve fraude. No caso da fraude, sempre vai ter a responsabilização solidária dos envolvidos, tá? Agora, e o sócio retirante? A pessoa que ela não é sucessora, ela vendeu as cotas da sociedade dela e se retirou, né? Ela continuará responsável por 2 anos, até 2 anos da alteração da junta comercial. Então, ela saiu, se retirou da sociedade, vendeu as cotas dela para outro, né? E aí ela continua, então ela tem que correr lá na junta comercial, fazer a alteração do contrato, até 2 anos da alteração do contrato, esse sócio retirante continua responsável por dívidas trabalhistas de ação de trabalhadores que trabalharam no período em que ele era sócio. Só nas ações que, no período que ele era sócio, que ele continua responsável, por até 2 anos da alteração na junta. Tá? Agora, qual é o rol da regra de responsabilidade? Então, o empregado que trabalhou no período do sócio retirante e propôs uma ação. O sócio retirante está 1 ano só que se retirou da sociedade. Ele vai responder? Primeiro, esse empregado tem que cobrar da empresa, da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica não tiver, aí vai cobrar dos sócios atuais. Se os sócios atuais não tiver, aí sim do sócio retirante. Então, o sócio retirante, ele assume a responsabilidade subsidiária. Depois que todo mundo for cobrado e não tiver, aí que vai cobrar dele. Agora, se houve fraude, se sócio retirante se retirou de propósito, ficou com o dinheiro todo e houve fraude, aí a responsabilidade dele é solidária. Então, assim, a regra é subsidiária.
Se não falar nada de fraude, é subsidiária. Se falar de fraude, é solidária. Tá bom? E a terceirização é observar a lei 6.019/74, os artigos que têm letra. Quarto A, quarto B, quarto C, quarto D, quinto A, quinto B, quinto C, quinto D. Lê os artigos que têm letra. Terceirização permite hoje que uma empresa terceirize toda e qualquer atividade, inclusive a atividade principal dela. A terceirização está liberada. Não só a terceirização, mas a quarteirização, ou seja, se eu contrato com uma empresa terceirizada e ela não tem pessoal para me mandar, ela pode contratar com outra empresa e através da outra empresa ela vai me mandar. Né? Lembra que eu expliquei para vocês? Né? A subcontratação, a terceirizada poder contratar com outras e essas com outras para poder me mandar a pessoa que eu preciso. Tá? Então, eu, como tomador de serviço, como empresário, posso terceirizar toda a minha atividade. Se eu sou um banco, eu posso terceirizar hoje bancário, limpeza, vigilância, tudo. Tá? E a minha responsabilidade continua sendo subsidiária. Tá? Aquele que contrata o serviço, o tomador do serviço, quem contrata com a empresa terceirizada, tem responsabilidade subsidiária. Só tomar cuidado com a administração pública, a fazenda pública, quando ela abre licitação, ela terceiriza um serviço, se ela fez tudo certinho, ela não responde, nem solidariamente, nem subsidiariamente. Agora, se ela fez errado, se a licitação está errada, aí a administração responde de forma subsidiária. Tá? Agora, a administração privada, as empresas privadas, a pessoa jurídica privada, se ela terceiriza e fez certinho, ela já responde subsidiariamente. Se ela fez errado, aí o vínculo é com ela e a outra empresa responde solidariamente. Tá? Então, cuidar com isso. Pode terceirizar tudo. Mas lembra, para eu, como tomador, contratante, tomador de serviço, poder contratar com um trabalhador que já prestou serviço para mim, né, eu tenho que esperar 18 meses. 1 ano e meio para contratar com uma empresa ou com empregados dessa empresa que prestaram serviço para mim, eu tenho que esperar 1 ano e meio. Tá bom? Que mais? Contrato de trabalho. Dentro do contrato de trabalho, a gente sabe que o contrato de trabalho corresponde a uma relação de emprego. Quando eu falo contrato de trabalho, eu quero dizer que eu estou diante de uma relação de emprego. Nessa relação de emprego, eu tenho contrato por prazo determinado e prazo indeterminado. O prazo indeterminado é a regra. As exceções são os prazos determinados. A CLT traz 3 espécies de prazo determinado. Né? Contrato de experiência, onde o prazo máximo é 90 dias, né? O outro contrato onde eu posso realizar quando a empresa tem necessidade transitória, então ela tem uma necessidade no final do ano de contratar mais pessoas, ela pode contratar, né? E a outra hipótese ocorre quando a empresa tem atividade transitória. Ela abre e fecha em momentos do ano, ela só vende na Páscoa, só vende na época Dia dos Namorados, Dia das Mães, é flor, ou seja, só vende no final do ano. Então, se a atividade da empresa é de caráter transitório, ela pode fazer contrato em prazo determinado. Se a empresa é fixa, a atividade dela é permanente, mas ela tem uma necessidade transitória para um momento ali contratar mais pessoas, ela pode fazer contrato por prazo determinado. E no caso, o contrato de experiência. O contrato de experiência, o prazo máximo é 90 dias. Nessas outras duas hipóteses, o prazo máximo é 2 anos. Posso prorrogar? Se você já fez pelo tempo máximo, não pode prorrogar. Agora, se você fez por 90, não posso prorrogar. As outras duas hipóteses por 2 anos, não posso prorrogar. Mas eu fiz por 45, aí você pode prorrogar uma única vez. Em todas essas hipóteses, tanto nos dois casos, que o prazo máximo é 2 anos, quanto no contrato de experiência, que o prazo máximo é 90 dias, você pode fazer uma única prorrogação em que o tempo trabalhado mais o prorrogado não ultrapasse o período máximo. Então, se eu estou no contrato de experiência e eu fiz por 30 dias, eu posso fazer por mais 60. Se eu fizer 30 mais 30, vira indeterminado. Vira indeterminado. Pela CLT, vira indeterminado. A não ser que seja aquela hipótese de uma lei com base em convenção coletiva, você contratar trabalhadores, né, com base na convenção coletiva, para acrescentar trabalhadores da empresa, né, que é a Lei Fernando Henrique Cardoso. Se não falar nada disso na prova, dar esses detalhes, que é com base em acordo, convenção coletiva, a regra é essa. Fiz um contrato de 30 dias, fiz outro, mais outro para 30 dias. É 60 dias no contrato de experiência. Se eu fizer outra prorrogação, virou indeterminado. Então, para a CLT, eu só posso fazer uma única prorrogação nos prazos determinados, nas 3 hipóteses. Nas outras duas, que o prazo máximo é 2 anos, se você fizer 1 ano mais 1 ano, beleza. Mas se você fizer 6 meses mais 6 meses, eu não posso fazer uma outra prorrogação por mais 1 ano. Fez 2 prorrogações dentro da CLT, nas hipóteses da CLT,
virou indeterminado. A CLT não admite mais de uma prorrogação. Tá? E aí o que pode ser feito? Terminou o contrato em prazo determinado, tem que esperar 6 meses para fazer um novo. Né? Quando que eu não preciso esperar 6 meses? Quando que eu posso fazer um contrato prazo determinado, terminou, e agora eu não preciso esperar 6 meses? Quando depender de certos acontecimentos ou quando for serviço especializado, lembra? Serviço especializado, lembra o cara da máquina que veio consertar para mim, que a máquina era muito cara, ela deu defeito, ele teve que voltar em menos de 6 meses? Aí não vira um contrato só, porque é um serviço especializado. Agora, no caso do safrista, né, o trabalhador rural, o cara fez a safra para mim, ficou 5 meses, dali 4 meses eu tenho que voltar para colher de novo uma outra safrinha. Né? Então, depende de certo acontecimento, chuva, sol. Então, quando eu tenho serviços especializados ou serviços que dependem de certos acontecimentos, eu posso contratar novamente com o trabalhador por prazo determinado novamente em menos de 6 meses. Se não for uma dessas duas hipóteses, aí eu tenho que esperar 6 meses. Então a regra qual é? Terminou o prazo determinado, eu quero fazer uma nova contratação, espera 6 meses. Se não esperar 6 meses, vira prazo indeterminado, um contrato só. Tá? Ou o segundo começa por prazo indeterminado. Quando que eu posso contratar em menos de 6 meses numa nova contratação por prazo determinado? Quando o serviço depender de certos acontecimentos, como a safra, ou quando depender de serviço especializado. Ok? É o artigo 452 da CLT. Cuidado com 445, 443, 451, tá? Tudo foi falado em sala. O contrato intermitente, lembrar, né? O conceito principalmente, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, correndo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade. Uma época ele vai trabalhar mais, outra menos, outra não vai trabalhar, né? Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, lembrar desses conceitos. Né? Um contrato de trabalho intermitente é um contrato de trabalho que ele não é por prazo determinado, mas é um contrato diferente. É um contrato onde vai ter momentos de prestação de serviço e momentos de inatividade. O jeito de pagar é diferente, mas o empregado continua subordinado. O empregado é subordinado ao empregador. Tá? Vai ter anotação na carteira, vai ter pagamento de direitos, né? Tem lá no artigo 452A a regra do contrato de trabalho intermitente, então dá uma olhada, tá? Então ficar atento ao contrato intermitente. E dentro do contrato por prazo determinado, nós só temos duas possíveis estabilidades, a gestante e o acidentado, tá? Não esquecer disso. Só dá para conseguir estabilidade no prazo determinado se for no caso de gestante e no caso de acidentado. Tá? Lembrar dos efeitos, né, da suspensão e interrupção no contrato, né? Lembrar das hipóteses que o contrato gera suspensão, como greve, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Os intervalos intra e interjornada, o aborto criminoso, né? E lembrar das hipóteses de interrupção, onde não há prestação de serviço e há salário, porque a suspensão não há prestação de serviço e não há salário. Né? Na interrupção não há prestação de serviço, mas há salário. Lembrar das hipóteses do 473, né? 2 dias para luto, 3 dias para casamento, 1 dia para doação de sangue no ano, aquelas hipóteses lá para o pai acompanhar o filho, a mãe gestante, né? Olhar o 473 da CLT, tá bom? Lembrar que professor é 9 dias no caso de luto e no caso de casamento. Então, cuidado com isso, que é um tema importante que sempre cai, tá? Então, cuidado com os efeitos do contrato, tá bom? Dá uma estudada nisso, tá? Transferência. Lembrar que a transferência ela pode ser definitiva e provisória, que o artigo 469 e 470 da CLT traz a regra de transferência para o interior do Brasil, né? Pra transferência dentro do Brasil. Lembrar que a regra é que a transferência seja definitiva e tenha mudança de domicílio, mas que o empregado tenha anuência. Né? O empregado concordou, muda o domicílio dele, né? E ele, então, é transferido para outro lugar, desde que ele tenha, então, a sua anuência, tá? E mude o domicílio. Aí nós vimos que o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º da CLT, do 469, do artigo 469, já traz situações em que o empregado não precisaria autorizar. Né?
E a situação, as duas mais interessantes é que, se o empregado é cargo de confiança, ou se ele tem no contrato uma condição implícita ou explícita, não precisa autorizar a transferência. Ele pode ser transferido imediatamente, desde que a empresa prove a real necessidade dele lá. No parágrafo 2º, se a empresa extinguir o estabelecimento, ela também pode transferir sem a anuência dele, se o estabelecimento for extinto. Né? Mas o mais importante é o parágrafo 3º, que fala da transferência provisória. Enquanto durar a transferência e ela for provisória, e aí a gente sabe que provisoriedade vai variar, não existe quanto tempo na lei, mas a jurisprudência tem aceitado no máximo 2 anos, tá? Mas se a transferência for provisória, também não depende da anuência do empregado, o empregado não precisa concordar, basta a empresa provar que precisa transferir, o que é importante, que tem real necessidade na transferência, né? Só que ela tem que pagar um adicional para ele de transferência enquanto durar a transferência. Um adicional de, no mínimo, 25% do salário que ele ganhava aqui, onde ele estava trabalhando antes. Tá? Então, isso é muito cobrado. Saber que é só na transferência provisória que é devido ao adicional de transferência. Nas outras 3 hipóteses, que a transferência são definitiva, não é devido ao adicional de transferência. Tá? Remuneração e salário. Remuneração é salário mais gorjeta. Né? Remuneração equivale a tudo que eu ganho de salário como empregado, mais as gorjetas que eu receber. E a gente viu que gorjeta, nós temos 2 coisas importantes. Gorjeta não é salário. Gorjeta é um pagamento feito por terceiro. É um terceiro que espontaneamente te dá. Né? Dá para o empregado. Se você é empregado, é algo espontâneo. Né? Se tiver na nota, melhor, porque o patrão consegue controlar a gorjeta. Então, a gorjeta pode ser dada espontaneamente, diretamente ao empregado, ou na nota, quando o empregador dá a notinha, está lá 10%. Tá? Então, a gorjeta é isso, é um pagamento feito por terceiro, que tem que ser repassado ao empregado. Não é um pagamento pelo empregado, pelo empregador. Tá? Isso faz com que a gente tenha certeza de que o empregado sempre terá direito a salário. Todo empregado que ganha gorjeta, não importa se ele ganha 5, 10 mil reais de gorjeta, ele sempre terá direito ao salário, ao piso da categoria ou salário mínimo. Tá? Por quê? Porque gorjeta não é salário, é um pagamento feito por terceiro. Tá? E com base nisso, o TST editou a súmula 354, e a súmula 354 do TST diz o quê? Olha, a gorjeta não será base de cálculo para hora extra, para o adicional noturno, para o aviso prévio, para o descanso semanal remunerado. Agora, se ela não vai ser base de cálculo para essas 4, quer dizer que ela é base de cálculo. A gorjeta interfere, aumenta o valor do 13º, das férias, do FGTS, vai incidir INSS sobre a gorjeta. Então é importante essa verba, porque o empregado tem um aumento, tem reflexo dela em outras verbas. Né? Então você tem que saber que a súmula 354 fala quais as verbas da gorjeta não reflete. As verbas que não estão ali, a gorjeta reflete. Então, 13º, férias, FTS, a gorjeta reflete. Tá bom? Que mais? Salário. Nós vimos características, né, modos de aferição de salário. Não vou entrar nesses detalhes, vocês têm que dar uma olhada com calma, tá? Mas, por exemplo, os tipos de salário. Salário complessivo. Salário complessivo é um salário que é pago englobadamente. Ele é vedado, é proibido no Brasil. Eu não posso pagar o empregado englobadamente, dar o salário para ele e falar, seu salário é 4 mil, e não discriminar. O salário tem que ter discriminação de todas as verbas. Se eu não discriminar, eu estou pagando o salário complessivo, é proibido, e esses 4 mil que eu não coloquei vai ser salário base, e eu vou ter que pagar tudo de novo em cima de 4 mil reais, porque eu não discriminei. Então é importante saber que o salário complessivo é vedado, e salário complessivo é isso, é o salário onde o empregador paga o valor sem discriminar no lerite de onde vem, de quais verbas se refere. Tá? Nós temos também o salário que integra, o salário que não integra, é o 457, parágrafo 1º e 2º, lembrar disso, né? 457 diz lá, ó, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, salário é contraprestação pelo serviço. Mesmo que o empregado ganhe gorjeta, o empregador tem que pagar o salário. Lembra que gorjeta não é comissão, a comissão é salário. Se eu pagar meu empregado só por comissão, aí eu só vou ter que controlar se ele está ganhando mais que o piso. Se ele sempre tira mais que o piso, eu estou tranquilo. Quando ele tirar menos, eu tenho que inteirar, porque comissão é salário. Então, eu posso pagar só por comissão? Posso.
Só por comissão posso, só gorjeta não. Parágrafo 1º. Integra ao salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então aqui está falando o que integra o salário. O salário em si, o fixo, mais as gratificações como hora extra, como periculosidade, insalubridade e as comissões. Tá? O parágrafo 2º já vai falar para a gente o que não integra o salário. Aí vai falar que é ajuda de custo, diária para viagem, prêmios, bônus, alimentação, nada disso integra o salário. Só que se a alimentação for dada em dinheiro, aí ela integra o salário. Então, cuidado com o artigo 457, parágrafo 2º, porque a alimentação dada em dinheiro é salário. Agora, se for vale alimentação, vale refeição, ou se o exercício falar que foi dado dinheiro com base em convenção coletiva, aí também não integra. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O 458, gente, é o salário in natura. Então lembra, a gente tem lá os tipos de salário, né? A gente tem salário, né? Que é o salário base mais as utilidades, né? Salário base é o dinheiro mais utilidade. O salário é o salário base mais o sobre-salário. Sobre-salário é adicional de hora extra, são as comissões, é a periculosidade, a insalubridade, adicional noturno. E o salário base é o que você ganha em dinheiro, tem que ser no mínimo 30%, mais as utilidades que você receber. As utilidades, elas podem ser salário ou não, vai depender de como você recebe. Se eu recebo uma utilidade habitualmente, gratuitamente, e ela não é dada para eu trabalhar, eu não preciso dela para o meu trabalho, ela vai virar salário. Ela vai virar salário. Quando que ela não vai virar salário? Quando ela é dada gratuitamente e habitualmente para o meu trabalho, aí ela não é salário, né? Ou quando o empregador desconta alguma coisa. Não faz o desconto de hora, mas desconta alguma coisa. Né? Se ele vai lá e desconta uma parte da alimentação que ele me deu, desconta uma parte da moradia que ele me deu, aí nunca vai virar salário. Então, ou quando ele desconta, ou quando ele justifica que ele está me dando, mas é para o meu trabalho. Aí não integra. E quando a lei manda. Se a lei determinar que não é salário, como está no parágrafo 2º, ó, no 458, parágrafo 2º, traz um rol de situações, de utilidades que a empresa pode dar e não é salário. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. A empresa pode utilizar o parágrafo 2º e me dar vestuário para eu trabalhar. Ah, ela está me dando roupa, mas é para eu usar fora. Não, roupa para usar fora é salário. Vestuário, equipamento para eu trabalhar na empresa, como uniforme. Tudo bem, agora se ela me dá roupa para eu ir trabalhar, vai virar salário. Tá? Ela está me dando educação, está pagando minha escola e tudo bem, não é salário. Ela paga meu plano de saúde, meu plano odontológico, meu seguro de vida, minha previdência privada, tudo isso não é salário. Tá? Então o parágrafo 2º traz isso para a gente. São utilidades que não integram o salário. A empresa pode dar, né, habitualmente, gratuitamente, e não vai integrar o salário. Tá bom? E aí, por fim, a gente tem os descontos, né? Quando que eu posso fazer desconto no salário do empregado? Eu posso fazer desconto no salário do empregado? Desconto, gente, em regra é vedado. É proibido realizar qualquer desconto no salário do empregado, a não ser adiantamento de salário, que já adiantou, ou quando ele autoriza, ele empregado autoriza, né? Mas sempre limitado a 70% do salário, porque 30% no mínimo tem que ser em dinheiro, né? Ou quando a lei autoriza. Vale transporte. A lei autoriza a descontar, desde que o empregado fala, eu preciso de transporte público. Se ele falou, preencheu o que precisa, o empregador automaticamente pode descontar até 6% no máximo do salário dele para custear o vale transporte. Tá? Então aí a lei autorizou o desconto do vale transporte. Aí pode descontar, porque o empregado falou que precisa. Né? Agora, eu vou descontar lá um plano de saúde dele. Se ele não me autorizou, eu não posso. Agora, se ele, empregado, faz um plano de saúde, né, e ele quer que desconte, ele vem, me autoriza previamente, por escrito, sem ser coagido, e aí eu vou permitir, vou começar a fazer o desconto na folha dele, porque foi um plano que ele fez, né, não é da empresa que ele fez, ele quer que desconte. Um financiamento. Então, tudo que o empregado quer que desconte, ele tem que autorizar expressamente. A empresa tem que ter essa autorização prévia, antes de ela começar a descontar tem que ter essa autorização, tá? A não ser pensão alimentícia. Pensão alimentícia é ordem judicial, aí tem que descontar, mesmo sem autorização, tá? E no caso de dano, quando o empregado gera um dano à empresa, se o dano foi doloso, foi intencional, aí a empresa não precisa autorizar o desconto. O empregado não precisa autorizar a empresa o desconto.
Se o dano foi doloso, dano doloso, intencional, a empresa pode descontar sem autorização. Agora, se o dano é culposo, se o empregado não teve a intenção de gerar dano, ele passou no sinal vermelho, estava com o carro da empresa e tomou uma multa, se o dano é culposo, aí tem que autorizar. Aí o empregado tem que autorizar. E a autorização tem que ser prévia, por escrito e sem coação. Então, durante o contrato, na contratação, a empresa tem que falar: olha, se você sair com o carro, se você tomar uma multa, se você gerar qualquer prejuízo por negligência, imprudência, imperícia, você me autoriza desde já o desconto. Você autoriza? Tudo certo? Autorizo. Então, foi prévio, por escrito e sem coação. Porque se tiver coação também, aí não vale. Se o empregado provar que foi coagido, é o ônus do empregado. Se ele provar que foi coagido, obviamente o juiz vai invalidar esse desconto. Tá? Então, cuidado com o 462, parágrafo 1º e 2º da CLT, cuidado com a súmula 342 do TST, com a OJ 160 da SDI1 do TST, né? Lembrar dessas regras. Então, assim, eu dei uma passeada com vocês pelos principais temas que a gente viu bastante coisa, né? Mas a ideia da revisão é isso, é trazer os pontos mais importantes, instigar vocês a terem dúvidas e mandarem as dúvidas para a gente, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês por WhatsApp. Então, a gente vai começar com o empregador, né? Todas as coisas e detalhes do empregador que a gente viu. Aí, se não me engano, já entra em contrato de trabalho, né? Depois tem transferência, dentro do contrato de trabalho tem efeitos, suspensão e interrupção do contrato. Aí, transferência do empregado. E entra na última parte, que é remuneração, salário e gorjeta, finalizando sobre descontos, né? Mas, boa prova, qualquer dúvida, manda pra gente. Um abraço.